Quero convidar você, assentados assim como vocês estão, a abrir suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 2. Hoje pela manhã nós tivemos uma aula maravilhosa da Escola Bíblica Dominical, amém? Foi muito bom. Quem esteve aqui pela manhã, nós tivemos um público muito bom aqui pela manhã. Quem estava aqui pela manhã? Deixa eu ver aqui. Olha aí, ó, glória a Deus, amém? Nosso povo está aumentando e eu quero convidar você que ainda não está participando, irmãos. Venha participar. Venha aprender da palavra de Deus. É um momento ímpar. Nós estamos falando sobre avivamento e está sendo tão bom, tão bom. Tem sido assim, cada aula melhor do que a outra. Então, assim, eu quero incentivar você. Eu sei que hoje é domingo, mas nós temos que procurar dar o nosso melhor para Deus, amém? Então, não fica sem vir. Faça um esforço, no próximo domingo, faça um esforço. Esse compromisso não é comigo, não é com o pastor Eudes, não são com os professores, mas é você e Deus, para você poder vir aprender do melhor de Deus, que é a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós vamos estar lendo apenas 2 versículos e no decorrer da mensagem nós estaremos lendo mais alguns. Mas a palavra de Deus diz assim... Minha versão é NAA, pode ser que a sua seja um pouquinho diferente da minha. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu durante 3 meses. A mulher ficou o quê? Grávida, e teve um filho. Nós vamos estar falando acerca da nossa família nesta noite, amém? O tema desta mensagem é a igreja do anonimato. Nós vamos estar aprendendo a falar acerca da igreja do anonimato. Assentados assim como vocês estão, eu quero convidar você a orar. Sabe por quê, queridos? É Deus que nos protege. Ele é o Deus que nos responde. Diga comigo, Deus é o Deus que quando eu clamo, Ele me responde. Então, nós temos que clamar a Deus. Porque a vitória, ela não vem de nós. A vitória, ela vem de Deus. E nessa noite eu quero incentivar você a orar, porque a vitória, ela não vem das nossas mãos, não vem da força dos nossos braços. A vitória, ela vem de Deus. E nós não conseguimos nada, se não for através da oração. E de nada vai adiantar eu falar, se não for o Espírito Santo de Deus para convencer você nesta noite. Então, que você clame pelo Espírito Santo para que Ele ministre ao seu coração. Que a palavra liberada nesta noite, ela venha fazer efeito no seu coração através do ministrar do Espírito Santo. Peça o Espírito Santo para ministrar no seu coração. Então, feche os seus olhos, assentados assim como você está. Você e Deus sabe o que você precisa. Você e Deus sabe da sua necessidade nesta noite. Então, fala com Ele. Senhor, não é para a força dos meus braços, não é tanto, Senhor, pelo meu trabalhar, mas é pelo Teu agir na minha vida, que o Senhor venha agir nesta noite. Fala com Ele. Fala com o doce Espírito Santo, Ele está aqui. Ele está aqui nesta noite para te abençoar. Nós podemos sentir a doce presença dEle. Então, fala com Deus aquilo que você precisa dEle nesta noite. Fala com o Senhor, Pai. Nós oramos ao Senhor neste momento, Deus. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que
o Senhor venha ministrar nos corações de cada pessoa que está aqui, ministrar no coração dos nossos internautas. Pai, o Senhor é um Deus de perto, de longe, o Senhor não mudou, o Senhor continua sendo o mesmo Deus. O Senhor é o nosso paizinho, o Senhor é o Deus que nos abraça, o Senhor é o Deus que nos alenta, o Senhor é o Deus que nos cura, o Senhor é o Deus que derrama, Deus, da Tua presença sobre a nossa vida quando nós estamos aflitos. Oh, Espírito Santo de Deus, traga o rema revelado desta palavra no coração de cada pessoa aqui nesta noite, Pai. Fala conosco, leva a nossa mente cativa ao Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Fala, ministra aos nossos corações, porque de mim mesma não sai nada se o Senhor não fizer. Então, Pai querido, eu clamo ao Senhor agora a Tua presença, e eu clamo ao Espírito Santo de Deus, para que fale com a Tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém, queridos? Diga comigo, a igreja do anonimato. Queridos, Deus tem falado muito comigo a respeito desse tema. Nós estarmos buscando a presença de Deus. E essa palavra de Êxodo, quando nós vamos ministrar ela, ela tem várias vertentes. Mas eu quero dar a vertente deste texto nesta noite sobre a igreja do anonimato. E no momento que eu estiver discorrendo, você vai entender se você está praticando a igreja do anonimato. Sabe por quê? Muitos de nós precisamos de confiar em Deus. Nossa dependência tem que estar em Deus. Nós não podemos, como eu disse agorinha, confiar na força do nosso braço. E esse texto aqui, essa vertente desta mensagem nesta noite, vai mostrar justamente isso. Que esse texto, ele apresenta uma mulher, que o seu nome representa uma essência, representa uma identidade. E o nome desta mulher é Joquebede. Repete comigo, Joquebede. E Joquebede no hebraico significa Jesus é a glória. O nome de uma mulher, de uma filha de Deus, que ela não desiste dos projetos de Deus. Ela o quê? Não desiste dos projetos de Deus. Ela não desiste dos sonhos que Deus colocou no coração dela, que Deus gerou no coração dela. Ela não despreza aquilo que Deus entregou. Muito pelo contrário, ela valoriza aquilo que o Senhor entregou em suas mãos. E eu quero que você reflita, será que você está valorizando de uma forma especial tudo aquilo que Deus tem entregado na sua mão? Será que você tem zelado com toda a força do seu âmago, que você tem cuidado daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Ela não desprezou seu marido e ela não desprezou seus filhos. Muito pelo contrário, ela cuidou de uma forma excepcional dos seus filhos. Aqui a gente observa que um homem de Deus que recebe um presente de Deus, ele recebeu uma esposa e dessa união nasceu filhos, dos quais a mãe não desprezou, mas ela teve como cuidado principal, cuidar daquilo que Deus entregou nas suas mãos, que foi a sua família. Diga comigo, família é projeto de Deus. E sabe de uma coisa? Deus está levantando um povo que entende a essência da glória de Deus, porque você é um povo levantado de Deus para cuidar da sua família. Talvez você possa estar aqui hoje e esteja faltando algum membro da sua família que você
está desejoso, ansiosa para que ele pudesse estar aqui. Mas eu quero te ensinar que você deve colocar na presença de Deus, tão somente começar a orar pela vida dessa pessoa que você gostaria que ele estivesse aqui. E Deus vai trazer. Porque a família é projeto de Deus. Joquebede, a mãe de Moisés, em poucos lugares da Bíblia é falado o nome dessa mulher. E um dos locais que é falado, você não precisa de ler, mas depois você lê em casa, está lá em Números, no capítulo 26, a partir do verso 59, que diz que, e o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão, ela teve Arão e Moisés e Miriam, a irmã deles. Então, a história dessa mulher, Joquebede, começa no anonimato. Assim como deve ter a nossa vida também iniciada. Ou se já não foi iniciada, precisamos de começar a nossa vida de oração no secreto, no lugar secreto, lá no cantinho da nossa casa. Melhor dizendo, entra para o seu quarto, fecha a porta e vai orar no secreto. Foi isso que essa mulher fez. Isso que ela fez, escuta isso, muitas vezes ninguém verá o que você está fazendo. Nem os da sua casa vai entender o que você está fazendo. Nem seu cônjuge, nem seu filho, ninguém lá no seu trabalho não vai entender o que você está fazendo. Ninguém vai entender e ninguém vai compreender. Porque a obra de Deus, ela começa no anonimato, no secreto. As suas vitórias começam lá no secreto da sua casa. Você quer ter uma família abençoada? Vai para o secreto da oração. Você quer ter algo extraordinário acontecendo na sua vida? Vai para o secreto da oração. As suas vitórias terrenas, elas começam, não é aqui na terra não, ela começa lá no céu. É você o quê? Jogando oração para o céu, joga oração para o céu, joga oração para o céu, joga oração para o céu, e vai se concretizar aqui na terra. Foi isso que nós aprendemos com Joquebede. Ela buscou o secreto, quando ninguém viu, quando ninguém estava olhando, nasceu a intimidade na oração. É a madrugada na sua oração. É o seu momento com Deus. Não importa se é madrugada, 3 da tarde, meio-dia, às 18, às 20. Não importa. O que importa é que você vai tirar tempo para Deus. O que importa é que você vai debruçar na presença de Deus. E quando você fizer isso, ninguém vai deter aquilo que Deus tem preparado para você. Ninguém vai deter. Nós somos treinados, queridos. Desde criança, faz isso para você merecer. Faz aquilo para você merecer. Os nossos filhos, se você fizer isso, eu te dou isso. Não é assim que a gente faz? Nós somos treinados assim, desde pequenininho. E passamos a vida inteira repetindo um erro com os nossos filhos. Ora, queridos, nossos filhos já se habituou a viver pelo merecimento. E está errado. Por que eu digo isso que está errado? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que Jesus, ele veio como homem nessa terra, mas ele não buscou nenhum reconhecimento para si. Ele não buscou nenhum merecimento para si. Por que nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar esse merecimento? Faz isso que eu te dou isso, a compensação. Tira uma nota boa, porque o papai vai te comprar isso. Não é assim. Nós temos que aprender com o mestre, com o Senhor, aquele que deu o seu sangue lá na cruz, por mim e por você, para nós estarmos aqui hoje, nesta noite.
Ah, queridos, Jesus, ele não buscou nenhum reconhecimento para si. Quando quiseram coroar ele como rei, ele não quis. Ele, como diz o ditado aí, vazou. Ele foi embora, ele correu. Diz assim a palavra, que ele passou pelo meio da multidão, subiu e foi embora. Você sabe por quê? Porque Jesus não veio buscar para ser coroado como rei. Ele não buscou isso, ele não veio. Porque ele veio para ser pregado numa cruz, ele veio para ser pendurado no madeiro, ele veio para estar ali crucificado no Gólgota. Foi esse o objetivo de Jesus, para salvar a mim e a você. A história de Jesus, o intuito de Jesus, ele veio para salvar a mim e a você, e não para buscar nenhum reconhecimento, nenhum. Quiseram fazer isso com ele, mas ele não quis. Agora eu quero te falar uma coisa, ouça isso de uma vez por todas. Não é servir primeiramente os que estão lá fora. Deus quer que façamos uma revolução. Nós temos que servir primeiro os de casa, da nossa casa. Nós temos que cuidar da nossa família. Nós temos que ter primazia com a nossa família. Quando nós damos tudo para a nossa família, cuidamos da nossa família, vertemos tempo para a nossa família, gastamos tempo em oração, em jejum, em perseverança, nós vamos ter uma igreja saudável. Nós vamos ter uma igreja avivada. É isso que nós precisamos de fazer, gastar tempo com a nossa família. Nós temos que gastar tempo com a nossa família. Não adianta nós sermos bonzinhos, ótimos, excelentes aqui na igreja. O que adianta eu ser uma coisa na igreja e lá na nossa casa ser outra coisa? Que exemplo que eu vou dar para os meus filhos? Queridos, tem pais que não têm mais tempo para cuidar dos filhos. Tem pais e mães que vivem trabalhando lá fora, não tem tempo para ver seus filhos crescerem. Talvez é tempo de você repensar algo na sua vida. O que adianta você ganhar muito dinheiro e perder sua família? Queridos, tem pessoas que trabalham que não conseguem nem passear com o dinheiro do trabalho dele, porque ele não tem tempo para isso. Aonde está o valor da sua família? Tem marido que não consegue mais sentar com a esposa, conversar com a esposa, porque é trabalho, trabalho, trabalho. E assim talvez a esposa trabalho, trabalho, trabalho. Não consegue mais sentar na mesa. As mães hoje preferem os filhos no videogame, nos joguinhos, não consegue mais olhar nos olhos dos seus filhos. Não conseguem ler a Bíblia. Queridos, está errado. Você precisa de ganhar a sua família. Sabe qual que é o maior problema? Porque que uma das coisas que a família não é valorizada, porque quando você está trabalhando com a sua família, você não tem reconhecimento, você não tem tapinha nas costas. Que palavra que boa é essa, hein? Lá você não vai ter isso. Lá você vai ter um enfrentamento com seus filhos, a dificuldade do lidar. Tem pais que não conversam mais com os filhos estão dentro de casa e não conseguem mais conversar. Está errado. Esta noite eu quero falar para você. Você precisa de voltar a sua vida para a igreja do avivamento, voltar a sua vida para o secreto da oração, quebrar sua carne na oração, dobrar seu joelho e clamar a Deus que tudo pode, que tudo vê, que tudo faz acontecer para mudar a história da sua casa. É isso que a igreja precisa, mudar a história, é orar, é jejuar, é pagar o preço pelo seu filho. Você quer saber de uma coisa? Um grande escritor, ele fala assim, pais de joelhos, filhos o quê? Em pé. É real. Eu vou entregar meu filho lá para a creche que eu não aguento mais. Ei! Quem é o pastor lá da sua casa é você. Quem é a pastora da sua casa é você, mãe. Você precisa
de entender isso. Que se você pagar no secreto, na oração, no jejum, na leitura da palavra, sabe o que vai acontecer? Você vai formar filhos diferenciados. Talvez você pode estar formando o maior avivalista que esse século ainda vai conhecer. Sua netinha, paga preço pela oração pela sua netinha. Quem sabe ela vai ser a maior pastora aí. Então é assim que a gente tem que viver. Nós temos que abençoar a vida dos nossos filhos. E eu já falei que eu não tenho mais família de sangue, meu pai, minha mãe, meus irmãos e tudo, mas fui adotada pela família do pastor Eudes. Sabe o que nós fazemos todo dia? Nós oramos pelo mozão da Vitória, pelo mozão do João, pela casa deles. Não tem, mas vai ter um marido bom, uma esposa boa, um marido segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus, uma família estruturada na palavra, uma família estruturada naquilo que Deus tem de propósito. É assim que nós temos que abençoar os nossos filhos. Você que tem filho aí que ainda não foi para a faculdade, declara sobre a vida do seu filho: meu filho vai estudar na melhor faculdade, meu filho vai ser um grande profissional, meu filho vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Declara, abra sua boca, descruza os braços, abençoa a sua casa. É isso que você precisa, seja ousado. A igreja do anonimato produz isso em você. Pastora, mas eu não tenho filhos. Então já começa a abençoar os seus filhos. Pastora, mas eu ainda não sou casado. Visualiza aquele homem segundo o coração de Deus, aquele príncipe, aquele homem amoroso. Começa a visualizar, começa a declarar, profetiza, abra sua boca, larga de preguiça, levanta, declara, fala: eu declaro sobre a minha casa uma casa abençoada. É assim. E nós vamos aprender. Nós vamos aprender que aquilo que Deus nos entrega, nós temos que valorizar. Nós precisamos de aprender isso. Nós temos que entender que Deus está chamando nós para um despertar de Deus. Amém, queridos? Dentro de casa é aonde precisa de funcionar a igreja do anonimato. Porque é dentro da sua casa, no seu momento secreto, que Deus vai revelar a glória dele para você. Deus encherá a terra, não é com a glória de assembleias, não é com ajuntamentos de espaços. Deus está fazendo avivamento de casa em casa, e esse avivamento começa pela minha casa, começa pela sua casa. Você é responsável pela sua casa ser avivada. Amém? Você, diga comigo, eu sou responsável por viver o avivamento lá na minha casa. Sabe? Eu aqui na igreja eu sou criticada por alguns irmãos aí mais assim, né? Eu não sei bater palma, irmãos. Eu sou tão sem ritmo que se eu tiver junto de você e você estiver no ritmo e eu for bater palmas, eu te tiro do ritmo. Mas é sério. Então assim, mas sabe, tem dia que lá em casa eu começo a orar de madrugada, aí eu pego uma panela, pego uma colherzinha de pau e começa a bater lá. Aí meu filho fala assim: tá doida? Eu falo: não, eu estou fazendo a bateria do som de Deus, porque Deus está trazendo avivamento na minha casa. Deus está te curando, Deus está te libertando, Deus está te restaurando, e vai começar aqui com você, e é com essa panelinha aqui. Ei, não estou nem aí não. É uma poderia e pronto, né? E aí agora eu comecei a orar de madrugada. Eu pego meu violão, tem que afinar, pastor Ivanildo, está desafinado lá. Aí eu começo a dedilhar ele. Aí o Yuri fica me olhando. Mãe, é 4 horas da manhã e eu conheço. Eu preciso de dormir. Pode dormir, meu filho, porque o negócio aqui vai pegar. Então, queridos, o avivamento, a oração, o guardar a sua família começa com você. Você quer ter família abençoada?
vai para a igreja do anonimato. E foi assim que a história de Joquebede começou. Ela começa assim. Arão e Joquebede, eles se casaram num tempo que ter filhos era o maior pesadelo. Não podia ter filhos. Eles não podiam. Os meninos, homens, já nasciam condenados à morte. E ela não teve como precioso isso. Sabe, ela não importou. Ela não deu a mínima pelo decreto que tinha. Porque ela entendeu, ela orava, ela buscava a presença de Deus. E se Deus deu um filho para ela, ela falou assim: na minha família o diabo não toca. Diga comigo, na minha família, Satanás não toca. E ela determinou isso. Ela determinou. Havia um decreto, mas Deus deu a ela um filho. E se Deus deu, ela tomou aquilo como precioso, a bênção de Deus. E ela continuou a orar, a buscar, a pagar o preço. Sabe, esse decreto de morte que foi estabelecido naquela época, era porque alguns antes, no qual o Faraó, que não conheceu José, ele viu o povo de Deus crescendo, ele viu o povo de Deus se multiplicando, e o povo de Deus cada vez crescia mais, e nada parava a igreja de Deus, e não vai parar em nome de Jesus. A igreja de Deus não para, a igreja de Deus continuava perseverante, ela ia crescendo, e Joquebede orando, Arão orando, e aquele povo orando também, nada parava. A igreja de Deus vai avançar, a igreja de Deus você pode estar até abatido, só que você não está destruído, porque Deus abençoa a sua vida. Aleluia. Pode estar perseguido, pode estar, mas você não está abandonado. Como diz a música, o Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja. A igreja de Deus, ela é triunfante, ela é vencedora. E o inferno não pode prevalecer contra a igreja de Deus. A igreja de Deus, ela atravessa séculos e séculos. E nada para a igreja. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. E Faraó, do intuito de parar o crescimento do povo de Deus, porque ele tinha medo de uma promessa que viria o libertador, não sabendo ele que libertador foi o Senhor Jesus. E Moisés, ele foi libertador só para cumprir aquilo que Deus já tinha estabelecido alguns anos atrás. Ele tinha medo, então por isso que ele deu uma ordem para as parteiras: vocês quando virem, irem lá fazer o parto, que se for menino ou homem, mata, não é para deixar viver, porque Faraó queria que as hebreias se casassem com eles mesmos, e aí pronto, estava tudo certinho. Só que as parteiras, elas temiam a Deus. Olha a oração da igreja do anonimato, hein? Joquebede, quando casou com Arão, foi para orar, no secreto, no seu quarto. Então, aquilo já gerou um temor no coração das parteiras. Elas temiam a Deus. E elas desobedeceram a ordem de Faraó, e simplesmente não mataram os meninos, porque temiam a Deus. E a Bíblia diz que Deus as preservou. E não somente isso, Deus abençoou as parteiras. E Faraó ficou tão enfurecido com aquilo, e trazendo para a nossa realidade, há momentos, queridos, que leis virão, leis terríveis, difíceis,
E talvez nós vamos lutando contra essas leis. E aí, nós vamos orando, orando, e Deus vai e levanta um político para poder falar contra a lei, levanta um juiz crente, e aí o povo se ajunta e vai fazendo aquele negócio santo, e nada para o povo de Deus. Nada. Quando você está no propósito de Deus, nada para. Pode vir lei que for, pode vir decreto que for, pode vir o que for. Fala, nada para o mover de Deus quando eu oro. Nada, nada para. Vai vir uma situação, vai cair inimigo, vai levantar outro, você vai se juntar, vem aqueles problemas de escola do seu filho, você junta, faz greve, mas você vai prevalecer. Por quê? Porque você ora, porque você busca a presença de Deus. E naquele momento, quando o faraó estava enfurecido, ele obrigou a todo pai e toda mãe a desprezar seus filhos. De que forma? Como eu disse no início, com tanto trabalho, com tanta dureza, com tanta escravidão. E tem momentos que nós fazemos isso também, nós esquecemos da nossa família, e Faraó encheu eles com tanta coisa, que eles não tinham mais tempo para a família, e assim pode estar acontecendo com você, e aquilo que eu estou falando aqui, Deus está ministrando no coração de algumas pessoas. Se você está assim, é tempo de você se olhar e perguntar, vale a pena o que eu estou ganhando em detrimento de tanto trabalho, em detrimento do abandono com a minha casa, com a minha família? Vale a pena? Jogar meus filhos na corrente da internet, dos jogos, na corrente da creche, vale a pena? Vale a pena, queridos? E aquela mulher do anonimato, ela não buscava reconhecimento, mas ela valorizava tudo aquilo que Deus tinha entregado na vida dela. Ela valorizava a família. Sabe o que ela fez? Ela disse para si mesma, não vou jogar meu filho fora. E a obra de Deus começa com um posicionamento. Deus requer que você tenha um posicionamento hoje. Deus requer que você tenha um posicionamento de uma tal forma que você vai falar, o inimigo não toca na minha família. Depende de mim, fala, depende de mim. Orar, jejuar, buscar a face do Senhor. O inimigo não toca na minha família. Repete comigo, fala, Satanás, você está proibido de tocar na minha família, no nome de Jesus. Esse é o posicionamento que você precisa de ter todos os dias dentro da sua casa, lá no secreto da sua oração, na sua empresa. Chega para trabalhar e declara, Satanás, você não tem poder aqui. Satanás, aqui você não toca. Abra a sua boca. Seja boca de Deus onde quer que você esteja. Joquebede, ela tomou esse posicionamento. Na minha família, Satanás não toca. Mesmo correndo os riscos. Nasce um menino e seus pais o escondem. Olha só, o amor os levou a lutarem pelo sonho de constituir uma família e deu-lhes força para não recuar diante das adversidades. Eu não estou falando que você não vai ter adversidade. Vai ter. Mas não é na força do seu braço, é na força de Deus. Não é por você lutar sozinho, é você lutar com Deus. O inimigo não toca na sua família. E como que você vai preservar a sua família? É na oração, é no jejum, é na busca, é você chorando da presença de Deus, é você clamando por Deus. Pastora, mas eu trabalho o dia inteiro, eu acabei de dizer agora, vale a pena você ter esse sacrifício todinho e você não ter
tempo para poder orar e buscar a presença de Deus, para que o inimigo não toque na sua família? Você pode orar, levantar um pouquinho mais cedo, 10 minutinhos. Queridos, é pela intensidade do seu coração que vale a sua oração. É importante você orar, sim, mas é a intensidade do seu coração. É o seu momento ali que está você a sós com Deus. Você precisa de tirar tempo para poder orar. Igreja, o avivamento de Deus começa na sua casa. É você e Deus. Esse é um preço do anonimato, aonde você não vai ter reconhecimento, mas o nosso espelho é Jesus, ele também não buscou reconhecimento, e nós também não devemos buscar nenhum reconhecimento, é só você e Deus, e talvez você vai precisar de viver com menos, mas você vai ter que preservar a sua casa, você vai preservar a sua família, glória a Deus. Aleluia. Agora, queridos, nós precisamos de entender que tem que ter renúncia, porque o evangelho, ele é feito de renúncia. Você não precisa de pensar que você vai vir para o evangelho, que você não vai ter que renunciar. Você vai ter que renunciar. Por exemplo, vir para a escola bíblica dominical é uma renúncia que você tem que ter dos seus domingos de manhã, dormindo até tarde. É uma renúncia, mas vale a pena. Sabe por quê? Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui, quando você vem estudar a palavra, você aprende o tanto de promessa que tem aqui. Você aprende como que aqueles homens e mulheres de Deus fizeram para vencer. Agora, se você não lê a palavra, se você não estuda a palavra, filho, complicou. Complicou. Aí você pode declarar, na minha família o inimigo não toca. E cadê a base bíblica? Aonde que está a base bíblica? Aonde que está? Aí é nessas horas que você tem que correr para a palavra, por isso que você tem que ler a palavra. Por isso que você tem que comer a palavra. Por isso que você tem que, colocar a cara aqui, enfiar a cara aqui e ler a palavra. Pastor, eu não estou entendendo nadinha da palavra. Eu leio, mas eu não entendo. Continua lendo. Continua lendo. Continua lendo. Continua lendo. Eu não posso ouvir um amém. Você tem que ler a palavra. Crente forte é crente que lê a palavra. Sabe por quê? Na hora que você passar uma luta, você vai ver o Espírito Santo, porque quando você está lendo a palavra, você está alimentando o Espírito Santo de Deus. Quando você come carne, arroz, feijão, verdura, você alimenta o seu físico. Quando você come da palavra de Deus, você alimenta o seu espírito. E quando você está passando uma prova, você olha para a prova e fala assim, olha, na minha família não toca, sabe por quê? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas a minha família não será atingida, aleluia! Sabe, é assim que você ora. Mas se você não lê a palavra, você não sabe onde está a promessa de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece, e quem me fortalece é Cristo Jesus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu espero com paciência no Senhor e Ele abre o céu sobre a minha vida. Então a palavra faz com que você se fortalece. Quem está me entendendo? Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós esperamos Deus fazer a dele. Esperamos que Deus faça tudo. Mas eu e você temos que nos posicionar, fazer a nossa parte. Diga comigo, orar, jejuar, ler a palavra, buscar a face do Senhor em todo o tempo. É orar. E aí quando você faz a sua parte, sabe o que acontece?
você vai descruzar os seus braços e dar glória a Deus, porque Deus é quem faz o milagre na sua vida. Amém? Deus é que faz o milagre na sua vida. Deus é quem faz. A igreja do anonimato, ela começa dentro da sua casa. Joquebede, ela entendeu isso e começou a orar. E quando ela teve o seu filho, sabe o que aconteceu? O decreto não podia ter. Aí o que ela fez? Constrói um cestinho. Aí ela coloca no Nilo. E aí eu acho muito interessante essa passagem, porque eu imagino, não está escrito, mas eu imagino que quando ela colocou aquela criança lá no Nilo, ela imaginou, porque todo mundo sabia que o Nilo era cheio de crocodilo. Mas ela ficou lá, Deus, na minha família, o inimigo não toca. E aí, sabe o que aconteceu? Olha aqui para a minha igreja. Aquele barquinho, aquele cestinho, estava indo, e Joquebede lá no quarto, no secreto. Na minha família, Deus, o inimigo não toca. Aí, a hora que o jacaré abria a boca, Deus ia lá, puff, fechava a boca do jacaré. E ela continuava. E ela continuava. Na minha família, Deus não toca. E aí, a hora que o jacaré abria a boca, pum, Deus estava lá. E sabe o que aconteceu? Com todo o jacaré do Nilo, aquele cesto foi parar onde? Na mão de quem? Da princesa. Olha só. Sabe por quê? Porque tinha uma mãe no secreto, orando para guardar a família que Deus tinha dado. É isso que eu quero te ensinar hoje. Eu quero que você saia daqui hoje, tomando um posicionamento na oração, tomando um posicionamento na leitura da palavra, tomando um posicionamento na busca de um avivamento em casa. Pastora, lá em casa é só eu. Glória a Deus que tem você, precisa só de uma lâmpada para poder incendiar o ambiente. Precisa só de você mesmo. Sabe o que aconteceu? Deus colocou a irmã de Moisés lá, Miriam, a atalaia da torre, estava lá. Olha, tem uma criança, quer que eu arrumo uma ama? Busca lá, minha filha. Quem que ela busca? A mãe. Sabe por quê? Porque a mãe estava orando em secreto. Olha que maravilha, Deus cuidou da vida de Moisés. Sabe por quê? Porque Deus, era Deus que ouvia o clamor daquela mãe. E não somente isso, aquela mãe, ela foi, diz a Bíblia, que ela foi assalariada para cuidar do próprio filho, com o dinheiro de quem tinha colocado um decreto malvado para matar as crianças. Glória a Deus. Isso é resposta da igreja do anonimato. Entende? Pode nascer lei, seu filho pode não estar perto de você. Sabe o que aconteceu? Moisés foi criado com o melhor que ele tinha. Ele aprendeu até os 40 anos tudo que ele tinha de melhor para poder, aquele povo do Egito ensinado, letrado em matemática, nas ciências mais profundas. Moisés aprendeu tudo. Moisés morreu com 120 anos. Os primeiros 40 anos ele ficou lá, aprendendo tudo. E aí sabe o que aconteceu? Ele ainda, e a mãe continuou orando, ele ainda não tinha entendido que não é na força do braço que vence. Ele foi lá e matou um dos seus irmãos lá, o egípcio. Estava brigando lá. Ele foi lá e falou assim: espera aí, está machucando meu irmão? Vou resolver esse problema. Foi na força do braço dele. Fala comigo, não é na força do meu braço, mas é na força de Deus. Sabe o que aconteceu? No dia seguinte, o egípcio estava brigando. Chega Moisés lá. Ei, para aí, vocês são irmãos. Aí, sabe o que acontece? Ele vira para o outro e fala assim: querer fazer comigo igual você fez com o hebreu? Que você matou e colocou lá debaixo da terra? Não, meu filho. Ele falou: pronto, foi descoberto. Só que Moisés não sabia que a igreja do anonimato ainda estava lá no quartinho dela orando.
ele vai para a terra de Midian. Ele vive lá durante mais 40 anos. Aí, a mãe continuou orando e o pai continuou orando. Sabe o que aconteceu, queridos? Durante 40 anos ele foi aprender a pastorear. Aí, naquele momento lá, ele teve um encontro com Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Senhor dos Senhores. Lá, o israelita falou assim: quem te constituiu você como Deus e juiz sobre nós? Moisés, pegou descendo. Agora, lá no deserto, o eu sou aparece com ele. Eu sou Deus, o Todo-Poderoso, e eu te constituo para você ir voltar. Sabe por quê? Porque tinha um povo que estava gemendo, tinha um povo que estava sendo escravizado, tinha um povo que não aguentava mais tanto trabalho, tanta luta, tanta dificuldade. Ei, eu quero falar para você nesta noite: Deus ouve o seu clamor. Deus ouve o seu gemido. Eu não sei qual é o tipo de gemido que você está gemendo, mas eu quero te falar: não desista, porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo Deus. A igreja nada para, a igreja continua a orar, continua a buscar, continua a gemer. Vai para a igreja do anonimato, vai para a oração, busque a face do Senhor, vai para o lugar secreto, você e Deus. Continua gemendo, chorando. Sabe por quê? Durante 40 anos, aquele povo começou a sofrer todo tipo de perseguição, as mãos esfoladas, as costas de tanto apanhar, todo ensanguentado. Deus aparece para Moisés na sarça ardente e fala assim: ei, Moisés, eu sou o Deus Todo-Poderoso, que ouvi o clamor do meu povo. Ah, Moisés, você volta para salvar o meu povo. Coloca-se em pé. Eu não sei qual é o seu gemido e a sua dor nessa noite, mas eu quero te falar uma coisa: Deus não mudou, Ele continua o mesmo. Amém, queridos? Deus não mudou. Deus continua a ouvir as nossas orações. Pastor, eu preciso de arrumar um emprego. Eu vou falar uma coisa, eu vou liberar a bênção, eu vou liberar uma palavra profética aqui. Se Deus vai fazer, Ele é que sabe. Mas esse emprego já tem o seu nome estabelecido nele. Pastor, o meu filho, só Jesus, mas Jesus sabe aonde o seu filho está. Pastor, o meu filho não tem como. Tem solução para o seu filho. Sabe por quê? Porque Moisés, ele saiu do aconchego da mãe, ele saiu do aconchego do pai, ele saiu do aconchego da família, foi para uma terra longínqua. Lá, ele passou suas dificuldades, mas o Deus, o Senhor, eu sou, jamais abandonou Moisés. Deus não abandona seu filho, Deus não abandona seu esposo, Deus não abandona sua esposa, Deus não abandona sua família, Deus não abandona ninguém. Deus continua sendo o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, o Senhor que abre as portas, o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor Deus eu sou, o Senhor Deus que faz milagre, o Senhor Deus que cura, o Deus que restaura. Então eu quero que você nesta noite, queridos, comece a orar, porque nada
nada vai parar o mover da igreja, nada para essa igreja que ora, nada para esse povo que busca a presença de Deus. Joquebede, ela continuou a orar, e os últimos 40 anos do Moisés, todos sabem, ele foi o libertador do povo. Continue a orar, não desista da sua oração. Você não sabe o que o seu filho vai se tornar na presença de Deus, mas se você continuar a orar, o inimigo não vai tocar na sua família. Talvez você não sabe por onde o seu filho anda, sua filha anda, sua família anda, mas não desista da oração, persevera na oração, busque o Senhor. Sabe, queridos, Deus ouve a igreja do anonimato. Ele está atento a tudo que acontece comigo e com você. Ele sabe o que passa na minha vida e na sua vida. Ele não está indiferente às nossas dores. E olha que mãe tem muita dor. São dores que a gente pensa que a gente vai ficar sufocada. Mas Ele é Senhor. Ele visita você nesta hora. Você não veio aqui simplesmente por vir. Você veio aqui nesta noite porque Deus te trouxe aqui e você precisava de tomar um posicionamento. Seus gemidos são ouvidos por Ele. Nossas lágrimas são recolhidas no seu odre. Nossas orações sobem à presença dEle como incenso. Ele está atento para a nossa condição e Ele estende seu braço forte para nos socorrer e nos livrar. A igreja, nada pode parar. Então você é igreja, você é família, estende agora, estende as suas mãos lá para o lado da sua casa e descruza os braços e fala: o inimigo não toca na minha família. Abençoa a sua casa, abençoa. Comece agora, nós vamos terminar isso aqui orando pela sua casa, orando pela sua família, orando agora pela família da igreja. Comece a orar, comece a declarar: o inimigo não toca, nada vai parar a igreja de Deus nesta hora. O inimigo não pode tocar na minha família. Comece a declarar: Deus, Ele é Deus poderoso, Ele é Senhor, para ir ao encontro agora. Ora, manacharabacova, labasuribicova, ramanacharabacova, labacharabacanta, deramanás.